Boa noite, pessoal. Queria agradecer todo mundo que veio, todo mundo que está assistindo no YouTube, aos nossos convidados. Estamos aqui hoje para as pessoas realmente viciadas em eleições, menos de 24 horas depois do primeiro turno, para debater eleições e a nova forma da direita, entender um pouco a conjuntura depois desse primeiro turno. E temos o prazer de estar com dois convidados. Camila Rocha, que é diretora científica do Centro para a Imaginação Crítica do SEBRAP, colunista da Folha e autora do livro Menos Marx e Mais Mises, o Liberalismo e a Nova Direita do Brasil, e o professor Eduardo Marques, que é professor titular do Departamento de Ciência Política da USP e diretor e pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole. A ideia é fazer uma breve apresentação, do tema, da conjuntura após esse primeiro turno, e depois disso vamos abrir para perguntas da mesa e perguntas do público. Então, quem tiver perguntas já vai pensando. E, enfim, novamente agradecer os dois pela presença. Quem quer começar? Tá bom. Bom, gente, então, como a Beatriz falou, tipo, acho que é uma coisa bem para viciado em eleições mesmo, né? Que logo depois que aconteceu, a gente já vai comentar. Mas eu acho que, assim, o que dá para falar, né, em relação à direita, ao campo das direitas, eu acho que uma coisa que a gente começou a observar, né, quando eu falo a gente, eu e as pesquisadoras, né, que trabalham comigo, o professor Esther Solano, a Thais Pavês, a gente fez uma pesquisa para a Fundação Frederic Ebert, com eleitores do Bolsonaro, em 3 cidades, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. E foi no primeiro semestre ainda. E foi interessante porque, nessa pesquisa, os eleitores já falaram para a gente assim, olha, o apoio em si do Bolsonaro ele não vai ser tão decisivo, tão fundamental para a gente. O que vai ser mais importante vai ser os candidatos e as candidatas, tanto para a prefeitura quanto para a vereança, que realmente forem, vamos dizer assim, defenderem os valores do Bolsonaro de forma muito convicta, né? Então, eles já sinalizaram isso. Inclusive, eles falaram assim, olha, por exemplo, o Bolsonaro apoiou o Dória, e a gente viu o que aconteceu depois, né? Que eles romperam e tudo mais. O Bolsonaro também apoiou o Witzel, né, para o governo do Rio de Janeiro, e também eles falaram, né, a gente viu o que aconteceu depois, foi, enfim, um governo desastroso, etc. Então, eles falaram assim, olha, o apoio do Bolsonaro em si não vamos dizer, uma promessa de que aquele candidato, aquela candidata vai desempenhar, né, como a gente espera, vai continuar defendendo as pautas alinhadas ao Bolsonaro e tudo mais. E aí, então, a gente já tinha essa sinalização dos eleitores. E, ao mesmo tempo, a gente também estava fazendo uma pesquisa sobre influenciadores e política, enfim, na América Latina. E tinha também, né, a gente pesquisou, o Brasil era um dos países, era em 5 países, e chamou muito a nossa atenção de como realmente assim né, a Rosana Pinheiro Machado já tinha dado uma mapeada nesse ecossistema de influenciadores, e a gente, né, usou outras metodologias e viu como, né, realmente assim era uma coisa, isso a gente fez com jovens, né, e as pessoas traziam muito assim esses elementos do empreendedorismo, enfim, mesmo por exemplo, pessoas de esquerda, né, seguiam esses influenciadores de fitness, e mesmo falando assim, não, eles são de direita, mas a gente segue mesmo assim. Então, quer dizer, meio que o Marçal, inclusive, foi citado na pesquisa, né, porque a gente pedia para os jovens citarem os influencers que eles mais seguiam e tudo mais. Então, assim, a gente já tinha meio que um cenário mais ou menos, né, que propício assim para uma figura como a do Pablo Marçal. Não é à toa que, justamente nas colunas que eu escrevo no jornal, eu adiantei, falei, olha, tem que ficar de olho nesse cara, porque realmente pode ser muito competitivo, como foi. Então, eu acho que, assim, hoje, o que a gente observa é isso. Assim, por exemplo, o vereador mais votado aqui em São Paulo é um influenciador de extrema-direita, né? Então, eu acho que esse fenômeno dos influenciadores é um fenômeno que veio para ficar assim um bom tempo ainda. Eu acho que nesse campo das direitas assim é uma inovação importante, porque são as pessoas que estão sendo recrutadas para serem candidatas nas eleições. Não só, né, o Marçal é uma figura que chama mais atenção, mas também
para vereança, né? A gente vai ver provavelmente mais para deputados. Então, é realmente uma coisa que a gente precisa entender bem assim como funciona. E eu acho que uma outra característica é isso, né? Quer dizer, a gente vai vendo como que, na verdade, as direitas, o campo das direitas ele é muito mais dinâmico, né? Se a gente comparar com o campo das esquerdas. Então, tem muito mais inovação, surgimento de novas lideranças, né? Muito mais rápido, muito mais dinâmico. E eu acho que isso tem a ver porque eles atuam, de uma certa forma, uma atuação muito mais descentralizada, se você comparar com a esquerda. Ainda mais a esquerda hegemonizada pelo PT e tudo mais. Então, por exemplo, se a gente for pensar, né, o lançamento de novos quadros, né, novas figuras, se você for fazer no campo da esquerda, você demora muito mais tempo, né, para formar uma pessoa, para a pessoa, vamos dizer assim, ser autorizada, né, a se lançar como candidato, do que se você comparar com o campo da extrema-direita. Então, que, vamos dizer assim, você tem que pagar menos pedágio, né, é isso que eu estou querendo dizer. Então, enfim, eu acho que essas eleições agora de São Paulo, elas foram realmente um marco nesse sentido, assim, acho que foi um divisor de águas, assim, no sentido de que, olha, o fenômeno dos influenciadores veio para ficar, essas novas figuras que vêm surgindo também é uma coisa, né, para se observar, principalmente pensando nas eleições de 2026. O próprio Marçal já anunciou isso, falou, olha, né, eu meio demonstrei o que eu posso fazer, né, mesmo com uma legenda pequena e tudo mais, sem tempo de televisão, e não sei o quê. Então, assim, acho que realmente é para a gente ficar de olho. E eu acho que é bem preocupante, e aí eu encerro minha fala dizendo isso, que o Marçal, né, se a gente olha o mapa da cidade, ele teve votos não só nesses redutos tradicionais, o conservadorismo paulistano, por exemplo, onde o Maluf tinha voto, etc., o Bolsonaro tem voto, mas também ele penetrou ali em bairros da Zona Leste que são mais periféricos mesmo, assim. Então, por exemplo, né, sei lá, Sapopemba, Itaquera, enfim. Então, ele tem um alcance, né, mostrou que consegue ter um alcance, né, nesses bairros mais periféricos, que era uma coisa mais difícil para o bolsonarismo. E eu acho que tem uma questão importante, que é o Marçal, mesmo tendo feito tudo o que ele fez, ainda assim ele conseguiu se manter competitivo, certo? Então, quer dizer, mesmo sendo, até o Bolsonaro falou que ele devia se moderar, né? Mesmo tendo todos os episódios, tudo que a gente assistiu, ainda assim teve o desempenho que teve. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito preocupante mesmo. Enfim, agora a gente vai ver se a Justiça Eleitoral, né, vai fazer alguma coisa a respeito, enfim, se ele vai poder continuar, né, enfim, sendo candidato para próximas eleições. Mas eu acho que, enfim, é um comportamento realmente muito grave. Mas é isso. Bom, gente, vou tentar, assim, pensar em cima do... É difícil a gente sempre pensar no calor da hora, assim, né? Mas tentar um pouco me distanciar dos fatos de 24 horas atrás para pensar um pouquinho mais sobre essa provocação, né, que vocês colocaram da reconfiguração da direita no cenário, né? Eu acho que a primeira coisa importante a gente anotar, sempre é bom uma nota de cautela, assim, não é só aqui, né? Então, tem fatores domésticos, tem fatores internacionais. No caso brasileiro, tem a Lava Jato, tem as consequências da Lava Jato no sistema partidário e no sistema político em geral, tem o declínio e quase desaparecimento do centro, né? Na verdade, é o centro que é o problema, né? Não é a esquerda, nunca foi a esquerda o problema, em termos relativos assim, do campo político e do sistema político. O problema nosso é que a direita ocupou o espaço inteiro, inclusive o espaço do centro, pelo desaparecimento do centro, né? E, mais amplamente, é o declínio das estratégias de inclusão do projeto keynesiano, fordista, do segundo pós-guerra, a crise da representação, o declínio dos sindicatos, todas essas coisas que meio estão por trás dessa direita revanchista internacional, né? Eu acho que
Isso ajuda a matizar um pouco a nossa situação, pensando no caso internacional, né? Uma direita que sempre coloca tem uma dimensão saudosista de um passado perdido que está em algum lugar, de alguma coisa que foi degradada por alguém, e a revanche é tomar de volta aquilo que foi capturado por alguém, sejam os muçulmanos, as feministas, os LGBTQIA+, os intelectuais, os imigrantes, etc. e tal, né? E essa coisa da dimensão das transformações pluriétnicas nos Estados Unidos e o Trump, a coisa do norte da Inglaterra com o Brexit, quer dizer, tem um contexto internacional bem amplo em que o Brasil está inserido, que no caso do Brasil não tem a ver com os não nacionais não são um elemento importante por enquanto, né? Mas é uma dimensão importante, tem uma dimensão importante dos inimigos internos, né? Aqueles grupos que são considerados como os caras que produziram esse problema localmente. E aí tem uma crise de uma questão que foi produzida pela redistribuição do mundo petista, do período petista, dos governos Lula e Dilma, e depois um problema de inclusão dos mesmos grupos, o fim da inclusão desses mesmos grupos, né? Então, como se fosse uma coalizão assim, de certas elites incomodadas com a redistribuição e certas classes médias baixas incomodadas pelo fim da redistribuição, né? Reclamando que a redistribuição não avançou como deveria, né? Eu acho que no caso do resultado de ontem, eu diria assim, isso é bem, assim, todo mundo faz, agora a gente vai demorar bastante tempo dependendo do ângulo que você olha, você vê alguma coisa diferente, mas eu vejo uma vitória evidente da direita, mas uma direita institucionalizada, partidarizada, e uma derrota da esquerda. Essa derrota tem a ver com a eleição propriamente, tem a ver também com as estratégias que se estabeleceram antes. Isso não quer dizer uma vitória do bolsonarismo, né? Eu acho que até o bolsonarismo teve uma menor vitória do que eles esperavam que teria, né? E você tem uma maior fragmentação do campo da direita, que pode assinalar um pouco mais na frente numa consolidação num certo centro, um conjunto de partidos e de lideranças menos à direita desse grupo da direita e que consolidam um novo centro de gravidade do sistema político brasileiro, que passa pelo PSD, passa pelo Tarcísio e tal, e que se alia à direita mais radical, tem a direita mais radical aliada, mas não está centrado nessa direita mais radical. Tem uma dimensão importante da eleição de ontem também, que é o governismo, né? É uma coisa que está bem pouco destacada, é uma eleição que tendeu a premiar as pessoas que já eram governo, né? Tem uma outra coisa que eu acho que é importante assinalar, é que o fato de que as eleições municipais brasileiras são majoritariamente desviadas para a direita. Desde os anos 90, a maior parte dos prefeitos é de direita, é de partidos de direita. Isso está assinalado já está na literatura, tem artigos mostrando isso e tal. E o que é novidade é que nessa eleição a esquerda, que tradicionalmente ia bem nos grandes centros, não foi tão bem quanto deveria, né? Mas para o conjunto do Brasil, os resultados não são mais à direita do que os resultados anteriores. O PT jogou na defesa, tentando se preservar, conseguiu um crescimento pequeno, né? O crescimento o desempenho do PL e do PP foi menor que o esperado, o que assinala essa coisa de que talvez o bolsonarismo não tenha tido todo mundo tenta bater bumbo para os seus próprios resultados, né? Mas eu acho que não foi tão importante, especialmente considerando o efeito das emendas, que foi avassalador ao longo de 6 anos, né? Se esperava que tivesse um efeito muito maior. E acho que e a eleição do Rio, eu acho que a eleição do Rio mostra que o poder de mobilização do Bolsonaro tem limites, né? Limites que o sistema partidário conseguiu operar ali com a liderança do prefeito e com uma estratégia política de isolamento que, no final das contas, fez com que o Bolsonaro só
chamasse os seus correligionários mais próximos só para manter a tropa mobilizada e mobilizável no futuro, mas sem realmente ter alguma chance de vitória, né? Eu acho que para a esquerda eu vejo dois desafios cruciais, essenciais, que aparecem no horizonte, assim, e que apareceram novamente nessa eleição, que foram acrescidos. Na verdade, o primeiro já tinha aparecido antes e o segundo apareceu agora. Para além da questão eleitoral e das siglas partidárias mesmo. Isso tem a ver com eleição e tem a ver com políticas, tem a ver com governo. Eu acho que a esquerda não sabe como tratar esses dois temas cruciais, dadas as transformações que foram acontecendo nos últimos 15, 20 anos. Isso mistura a dificuldade de encontrar um discurso com a dificuldade de ter soluções. A primeira delas é a questão da família. E isso tem a ver com a problema da diversificação, a questão da diversificação dos arranjos familiares, a questão LGBTQIA+, e a forma como o empoderamento dos evangélicos nas últimas eleições foi trazendo esse tema para o centro, e a esquerda não tem um discurso e um discurso de promoção da família, né? Porque, no final das contas, não tem nenhuma dimensão intrínseca, nenhuma contradição intrínseca entre o projeto da esquerda e o projeto de inclusão de todos esses negócios que eu acabei de falar com a questão da família. Mas não tem, a esquerda fica jogando na defensiva com relação a isso, e isso é um tema crucial, porque isso é um tema que pega numa parcela muito grande da população. E eu acho que tem uma segunda dimensão que apareceu agora nessa eleição, que é a questão do trabalho, que é outro problemão, que eu acho que explica em boa parte o Marçal. Para além do histrionismo e da estratégia influencer, toda a capacidade de mobilização, não sei o que lá, tem um negócio ali que está associado com o fato de que acho que as esquerdas, o projeto das esquerdas estão associados no trabalho regular, de longa duração, estável, no modelo do segundo pós-guerra, do final do século XX, né? E as políticas de bem-estar associadas ao trabalho e associadas à ideia de que você trabalha num lugar, você tem a tal da carteira de trabalho, você tem você projeta mobilidade no longo prazo através de um trabalho disciplinado, regular, e eu acho que esse negócio não... E a esquerda não enquadra o que não é isso. Ela enquadra o que não é isso como trabalho informal, que é uma coisa que é definida pelo formal, né? Que é a oposição, e pior, como precariado, que é um resíduo negativo, improdutivo. Eu acho que uma das dimensões do fenômeno Marçal é o fato de que o Marçal representa essas pessoas. Pessoas que têm jovens, tem a ver com a geração Z, mas não só, também a ver com milênios também, pessoas que não têm o trabalho de longa... não têm esse projeto na cabeça. Não tem esse projeto porque eles não experimentam isso, a vida deles não permitiu que isso fosse possível, e porque eles olham para os pais e veem os pais tendo trabalhado a vida inteira nesse projeto e não tendo os frutos relativos ou respectivos que deveriam ter. Então, tem uma dimensão ali de frustração que eu acho que explica uma parte importante do fenômeno Marçal. Isso explicaria a combinação dessas duas coisas, a coisa da família e a coisa do trabalho, explicaria isso somado a uma dimensão interessante agora, eu acho também que o Marçal trouxe, do pentecostalismo. Um pentecostalismo que é sem igreja, né? Pentecostalismo móvel, que é já um pentecostalismo de segunda geração, enquanto a expansão das igrejas evangélicas já foi grande o suficiente para criar uma sociedade envolvente, né? Com um conjunto de pessoas que é como se fosse como a Igreja Católica era antes. Todo mundo é evangélico e tem uns que vão no templo, tem outros que não vão no templo. Mas essas pessoas têm os valores imbuídos dentro delas, elas não obedecem ao pastor, elas não são alcançáveis através da estrutura institucional, mas elas têm o evangelho da prosperidade delas, mas elas não são praticantes. Eu acho que esse é um outro elemento aí presente, né? A junção dessas três coisas explica que a votação do Marçal foi super elevada, do Boulos também foi elevada e o Nunes também foi elevado, porque eles ficaram os três o tempo inteiro juntos, né? Mas o Marçal ficou na frente com uma distância maior e tal. Aquele C,
crescente, aquela lua crescente do começo da Zona Leste, que pega o final da Zona Norte, Santana, Vila Guilherme, e vai descendo e pega o começo da Zona Leste, que é tradicionalmente o lugar da direita, né? Era o lugar onde o Jânio, há muitos anos atrás, era muito votado, depois era o lugar que o Maluf era muito votado e tal, mas o Marçal conseguiu pegar o meio da Zona Leste, né? Ele avançou para São Mateus, Itaquera, Guaianazes, lugares que tradicionalmente a direita não entrava e que eram meio divididos entre o centro, PSDBista, e o PT, com predominância do PT. E agora foi dividido em 3. Claramente está dividido em 3, com o Marçal com uma coisa. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que tem muita gente ali com essas características, né? E o Marçal representa essa população, uma população bastante significativa numericamente, e que eu acho que a esquerda não tem projeto para ela. Acho que vai ser preciso pensar fora da caixinha para entender quem são, talvez também na direção que a Camila disse, conhecer essas pessoas mais, para entender essas pessoas mais, mas também desenvolver políticas para essas pessoas, porque eu acho que a gente não tem políticas para essas pessoas. As políticas nossas são organizadas em torno da integração pelo mundo do trabalho. Obrigada. Eu vou começar com uma pergunta para Camila, pegando muito o gancho da fala do Eduardo, que, por um lado, a gente teve, né, nessa eleição completa dizimação do PSDB, né? Foi de 8 vereadores para 0, elegeu menos de metade das prefeituras do último período, que já estava caindo, né? Por outro lado, do mesmo lado, né, a gente tem um crescimento de figuras desses influenciadores, figuras como o Marçal, mas parece que, no final das contas, olhando nacionalmente, olhando agora, ainda no meio ainda do processo eleitoral, que um dos grandes figuras, grandes vencedores desse processo eleitoral é o PSD, o Kassab, essa nova estrutura. E aí, pensando nisso, eu queria ouvir um pouco mais dessa questão de o que seria essa nova organização partidária, esse novo centro, talvez não no centro, que a gente tem constituído nesse período. Eu acho que, se a gente for pensar a eleição do ponto de vista nacional, teve um aumento também muito grande porque, tudo bem, né, esses partidos mais que a gente pode classificar aí como centro-direita, ou mesmo centrão, isso, né? Até o Eduardo falou também, a gente já está acostumado, né, que eles têm um desempenho importante. Agora, eu acho que o que impressionou foi o desempenho do PL mesmo, que é o partido do Bolsonaro. Teve um crescimento muito grande, né, do que era e do que passou a ser. Um crescimento muito impressionante. Então, eu acho que tem tanto a questão da institucionalização, vamos dizer assim, do próprio PL, de se tornar mesmo um partido, né, grande, um partido que tem um poder importante no país como um todo, mas eu acho que é importante também a gente ver quais são os discursos que, por exemplo, esses prefeitos que foram eleitos, né, não só nas capitais aí do Sudeste, mas também no Centro-Oeste, né, no Norte, né, no Sul, até mesmo, eventualmente, no Nordeste, em que medida também eles estão mais ou menos alinhados com o discurso do bolsonarismo, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar, sei lá, né, em várias cidades do Norte, várias cidades do Centro-Oeste, às vezes a pessoa nem é do PL, mas ela tem um discurso completamente alinhado ao do Bolsonaro, certo? Então, eu acho que isso é uma coisa muito preocupante, assim, quer dizer, em que medida será, e eu acho que agora a gente, com os dados, né, vai poder se debruçar sobre isso, entender melhor, mas em que medida esse nosso centro, essa nossa centro-direita, né, que é o nosso, realmente não caminhou mais para a direita, não tá um tanto mais radicalizada, em várias pautas, eu acho que principalmente em relação, por exemplo, a pauta ambiental, né, que a gente está aqui vivendo uma catástrofe ambiental no Brasil, e é isso, né, foram eleitas pessoas que são basicamente ou negacionistas mesmo, abertamente negacionistas, ou então que simplesmente
né, ignoram solenemente o fenômeno. Então, acho que isso é uma coisa, por exemplo, né, extremamente preocupante. Porque é uma afronta a toda, enfim, a mesma Constituição de 88, mesmo toda a construção institucional, né, que veio se fazendo. Se a gente for pensar que, sei lá, o Sarney, o Collor eram presidentes de direita, mas que fizeram políticas, né, para a preservação da Amazônia e tal, e que agora a gente está vivendo uma situação completamente diferente, né, de afronta a essa institucionalidade, e isso preocupa muito, né, pensando nas eleições municipais. Quer comentar alguma coisa? A gente sempre quer comentar alguma coisa sobre alguma coisa, né? Isso não é uma boa pergunta. Eu concordo. Eu acho que a oposição PT-PSDB foi o que estabilizou o sistema partidário brasileiro e começou a alinhar o sistema partidário brasileiro de cima e embaixo, né? E a ideia de que tinha dois projetos políticos que não eram tão distantes. A gente achava que eles eram muito mais distantes, até que a gente viu o tamanho da distância que as coisas são, o que podem tomar. Mas eles, de qualquer forma, eles dois projetos viáveis nacionalmente, né, para tomar o poder, e, portanto, a competição entre eles organizou. O problema nosso é que, depois da Lava Jato e depois da onda da direita revanchista internacional, o efeito combinado das duas coisas, a gente desorganizou tudo de novo, né? Então, a pergunta é aonde vai organizar? Se dizia que o PT estava morto. Hoje está claro que o PT não está morto, e está claro que, pela esquerda, é o PT, não será outro. Tem uma reconfiguração aí, o PT cresceu nessa eleição, né? O PSB também cresceu, modestamente, mas cresceu. E a coisa dos partidos é complicada no Brasil, porque tem muitos partidos. Então, o PT estava junto com o PSB em Pernambuco. O PT está junto com o PSOL em São Paulo. Então, é difícil, só pensando nos números assim crus, né? Mas eu concordo que essa estabilização é uma estabilização mais à direita. Seja porque o PT está mais à direita do que ele já teve, seja porque, se essa estabilização for esse centrão mais moderado, essa parte mais moderada do centrão, tirando o PP e o PL, né, mas entre os republicanos e o PSD ali, e o MDB, alguma coisa que junte esses três, assim, um centro de gravidade aí, ele está mais à direita do que antes. Mas ele não é necessariamente contra o projeto de 88, Eu acho que esses caras estão dentro da direita institucionalizada. E, nesse sentido, se isso vier a acontecer, eu acho que essa outra ultradireita anti-institucional, ela vai ficar talvez como um instrumento de poder dessa direita, né, desse centro-direita, que é mobilizável na hora em que eles precisarem dar um susto, mas que não é onde o centro de gravidade fica. Já temos perguntas da plateia? Oi, gente. Eu fiquei pensando na fala do Eduardo, essa questão, provocação, né, de como que a esquerda atualiza o seu projeto ou reapresenta o seu projeto. Mas, enfim, aí também não sei se é um viés pessoal, mas eu tenho dificuldade de entender essa divisão, essa eleição dividida em São Paulo como disputas de projeto, assim, né? Me parece que a prefeitura do Ricardo Nunes, com certeza, foi uma prefeitura que, enfim, acho que pouco fez no sentido de projetos mesmo, né? E não me parece que, no momento da eleição, também estava com algum tipo de estratégia bem formulada. E o próprio Marçal me parece uma pessoa que, pelo menos em termos de estratégia de projeto, no sentido de proposta de política, etc., totalmente nada, assim. E aí eu não sei, então, enfim, se esse é um fator explicativo da eleição mesmo, assim, ou se é, sei lá, né, o Nunes conseguindo mobilizar a máquina com uma coisa mais clientelista ou qualquer coisa assim. E aí, em oposição a isso, eu não sei também, porque eu não acompanho, mas o que explica o sucesso do Eduardo Campos no Rio de Janeiro, assim, né? Nossa, Eduardo Paes no
no Rio de Janeiro, porque aí, enfim, um incumbente que conseguiu, né, uma proporção muito expressiva, assim. Boa noite. Acho que a minha pergunta vai um pouco na direção da fala do Eduardo também, que é a questão dos discursos nostálgicos, tanto de direita quanto de esquerda. Você falou existe um certo discurso nostálgico da direita em relação à família monoparental e uma organização que talvez para os eleitores da direita seja aspiracional, mas que não corresponde mais à sociedade, a como a maior parte das famílias está organizada. E existe um discurso nostálgico de esquerda em relação ao trabalho e a uma própria noção de cidadania ligada ao mundo do trabalho, a carteira assinada e tal. As duas não são mais possíveis, parece, assim, de concretizar esse desejo nostálgico, mas por que o discurso da direita funciona e o da esquerda não? Assim, qual é a diferença dessas nostalgias? Tá, então, deixa eu só esclarecer, Alexandre. Eu não disse que o Marçal tem projeto, mas eu disse que o Marçal representa uma parcela da população que acho que está meio órfã de representação, entendeu? Assim como o Bolsonaro acordou, e aí eu acho que ele acordou e coordenou o conservadorismo, o ultraconservadorismo que a gente viu nos últimos anos não veio do Bolsonaro, veio das preferências políticas das pessoas, né? Ele acordou e coordenou isso, e deu uma forma, e deu uma direção, que é o que faz com que vire um projeto político viável, né? E não vai embora. Se ele, de uma hora para outra, desaparecer, as preferências não vão embora, elas continuam lá e elas continuam à procura de uma outra figura para ocupá-las. Então, o que eu estou dizendo é assim, eu acho que a esquerda, nós, estou me incluindo, e também não tem uma solução, mas nós, da esquerda, devemos aprender com isso para tentar entender o que não está representado, quem é que não está representado e é representado por essas pessoas. E eu acho que a questão da família e os evangélicos apareceu no bolsonarismo. Isso foi apresentado para nós, para a opinião pública. Para mim, pelo menos, eu aprendi a importância da dimensão da família, eu saquei a importância da dimensão da família para uma parte importante da população brasileira com a ascensão do bolsonarismo. E eu saquei a importância desse negócio do trabalho com o Marçal. Ficou evidente para mim que tem uma parte da população que não é representada no nosso projeto de inclusão pelo trabalho, dessa forma. Então, não é à toa que o Lula tentou fazer o Lula e o Luiz Marinho tentaram fazer uma coisa da regulamentação do trabalho dos aplicativos e as pessoas que trabalham com o aplicativo não queriam aquilo. Eles queriam, não sei nem o que eles queriam, mas eles queriam outra coisa. Aquilo era totalmente externo ao mundo deles. E foi super interessante aquele momento, porque foi uma conversa meio de surdo-mudo, né? O governo ficou sem saber o que estava acontecendo, pela rejeição que ele encontrou nas pessoas que ele achava que estava beneficiando, porque eles realmente funcionam de um jeito diferente, a cabeça deles funciona de um jeito diferente. Eu acho que a gente tem que incorporar esse jeito, entendeu? E incorporar essa forma e pensar como é que eles... Não é que o Marçal tem um projeto, ou tem um projeto de políticas públicas, né? Mas ele representa uma parcela da população que tem que ser considerada. O negócio da nostalgia, eu acho que é bem interessante, isso que eu acho que você trouxe uma coisa bem importante, que é uma nostalgia da esquerda também, né? O lance é que a nostalgia da direita está associada com um projeto que é um projeto revanchista, que é um projeto de retornar, que não é só nostálgico, mas tem uma dimensão de ação política que é contra os outros grupos. E o projeto da direita, o projeto da esquerda, é uma nostalgia pacífica, digamos assim, né? Ela só não consegue produzir uma solução que faça avançar, né? Eu acho que, em relação acho que vou comentar só essa questão da nostalgia, porque tem um ensaio que eu achei assim, muito, muito bom, que saiu na revista Piauí, do Luiz de Maza, que é justamente sobre isso, e que
eu acho que você perguntou por que a extrema-direita tem mais sucesso, né? Em se conectar no limite com as pessoas, né? Conectar o imaginário, conectar. E eu acho que é porque, ainda que tenha esses elementos que remetam, né, a um tipo de, enfim, coisas do passado e tal, mas são elementos que eles são atualizados. Então, eles estão dialogando muito mais com a realidade, né, existente. Então, por exemplo, né, como o próprio Eduardo falou, estão dialogando, por exemplo, com essa parcela de trabalhadores que tem uma vida, né, sem salário, estão dialogando com as pessoas, né, que estão, enfim, frequentando templos evangélicos, mas não só, que estão, né, nas mídias vendo, né, todos esses influenciadores e coaches e não sei o quê, que você nem precisa ser pastor, né, para ter uma ética religiosa, e que as pessoas estão acompanhando isso, estão conectados também, né, com todo esse mundo fitness, que depois da pandemia, né, virou uma coisa toda. Então, o que eu estou querendo dizer é que assim, eles estão conectados com muitas realidades do presente, e com as quais a esquerda não consegue conectar, ou não consegue acessar, não consegue... E a esquerda, eu acho que... E não é à toa que você vê, e o ensaio, na verdade, é sobre isso, ele está falando sobre cultura, então que você vê muito, assim, por exemplo, o que bomba no Brasil? Música sertaneja, né? Música que tem tudo a ver com, né, com o bolsonarismo, etc. E aí você vai para a esquerda... tem todo um revival, né, dos anos 60, Tropicália e não sei o quê, e aí as pessoas, né, a referência das pessoas é Caetano, Gil, etc. Que tudo bem, a gente, né, acha ótimo, lindo, maravilhoso, mas assim, são artistas que já são, né, septagenários, octogenários, quer dizer. Então, ele fala muito disso, quer dizer, por um lado, você tem essa direita que está toda conectada, né, com o que está acontecendo agora, e a esquerda que está se remetendo toda a uma cultura que vem do passado. Acho que foi na eleição... Agora estou em dúvida se foi na eleição de 2018 ou de 2022 que eu lembro de ver esse meme, que era: o problema é que o Caetano dessa geração ainda é o Caetano. Enfim, temos mais uma rodada? Senão tenho aqui. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o Marçal. Assim, quando começou esse negócio dele, no começo da eleição, eu fiquei um pouco numa ansiedade que era... Não é possível que, para chegar e desafiar tudo, você só precisa ser um bolsonarista maluco que fala um monte de coisa que não tem nada a ver, e daí as pessoas se identificam e vão até lá. Assim. Porque tinha figuras como essas em outras eleições e elas eram piadas, né? Tipo, sei lá, Padre Kelmon, essas coisas. E acho que o Marçal, depois eu descobri que ele tem muito mais base do que isso, né? Tá nessa faz muito mais tempo e também dialoga de uma forma diferente com essa lógica do trabalho, da produtividade, essas coisas. E, ao mesmo tempo, também um pouco nessa pergunta de Eduardo Campos e Dudu Paes, João Campos, porque eu sinto que esses são os 3 grandes nomes dessa eleição, né? E enquanto esses dois, do Rio e do Recife, são um pouco mais parecidos com o que é, não sei se um político clássico, mas uma coisa mais do centro, o Marçal é completamente uma anomalia, mas fiquei um pouco nessa, assim, de o que ele tem de diferente de qualquer outro candidato meme, que um tempo atrás não teria mais do que 10% de votos e seria uma piada, de qualquer forma. Aproveitando o que ela falou, eu acho que é muito importante também saber a opinião de vocês, como que seria combater o Marçal, porque muito que foi falado já de ontem para hoje, o principal 2026 tem mais. E eu acredito que o Marçal é uma figura que está começando a nascer muito pior que o bolsonarismo. Porque ele representa o bolsonarismo melhor que o Bolsonaro. Se você parar para pensar, o Bolsonaro é um político de carreira e está todo naquela a mamata. E o logo dos bolsonaristas é a mamata vai acabar. E o Marçal, ele construiu a carreira dele na internet até o momento um suposto trabalho.
um suposto empreendedorismo. Então, eu acho que também o principal foco, eu acho que daqui 2 anos, é claro, não sabemos se o TRE vai fazer o trabalho deles, mas se preparar para um cenário, acho que pior que o bolsonarismo. E aí, quando ele fala 2026, aí a gente não sabe o que ele vai atrás, se é o governo ou a presidência. E eu vejo que ele tem muito potencial, porque recentemente o Bolsonaro postou uma foto e muita gente de São Paulo chamando o Bolsonaro de Judas, falando que traiu São Paulo, que São Paulo não vai esquecer. E eu acho que assim, o Marçal está começando a pegar essa galera. Então, eu queria saber a visão inicial, como combater esse início de Marçal. E, claro, não dá mais para levar Marçal na brincadeira, como, enfim, foi levado. Mas, ao mesmo tempo, quem a gente tem que combater é o Ricardo Nunes, né? Que é um cara que se parece muito mais... Não, quer dizer, não sei se muito mais, mas de longe, assim, se parece mais com um político clássico, que é mais parecido com o que é o Eduardo Campos. Eu não sei. Oi, boa noite. Não, mantendo na mesma linha, na verdade, é mais uma pergunta, porque se há uma clivagem realmente um racha na extrema-direita que a gente pode computar algumas práticas mais fixas, a diferença entre esses dois modelos de extrema-direita é essa, ou se a gente ainda está numa fase de interpretar isso como um racha de ocasião em virtude de o Bolsonaro estar inelegível, precisar do PL, precisar do Centrão, etc., ou se a gente já consegue identificar, digo isso pensando muito, por exemplo, em análises no cenário internacional, por exemplo, o Slobodian, que estuda a extrema-direita, o neoliberalismo, etc., ele marca muito como o Milei é uma nova clivagem e de como ele pode ser uma nova tendência se comparar com o modelo Trump. E aí, se a gente fosse fazer uma analogia bem rasa aqui, Milei para Marçal, Trump para Bolsonaro, por exemplo, se a gente já conseguiria ver algo nesse sentido ou se não, acho que ainda está muito cedo, foi um racha de ocasião, enfim, é isso. Bom, vamos lá. O Marçal, eu acho que tinha um diferencial muito grande, né, se a gente for pensar nesses outros candidatos, né, que vocês falaram, meio candidato meme e tal, porque é isso que vocês falaram, quer dizer, ele já tinha uma estrutura muito maior, um alcance muito maior, ele partia de uma base de seguidores nas redes sociais, muito grande, mas, mais do que isso, ele tinha um know-how muito assim, impressionante de como manejar essa base, né? De como, então, toda aquela estrutura que ele criou, né? Dos concursos de cortes e tudo mais. Quer dizer, imagina se os perfis dele não tivessem sido suspensos, né? A gente não sabe o que ia ser. Então, o que eu quero dizer é uma estrutura muito mais azeitada, ele é muito mais expert nesse sentido do que se a gente for comparar ao pessoal ligado no Bolsonaro, que já era muito, muito bom, certo? Então, ele é melhor ainda. E eu acho que... Então, por exemplo, quando a gente assistia os debates, né, e você olhava um debate e falava, não é possível que as pessoas vão votar em alguém que está se comportando dessa forma no debate. Mas não, isso era pensado, ele queria esse efeito mesmo, né? Era o que ele queria. Então, e eu acho interessante porque assim, a gente fez pesquisa durante as eleições, entrevistamos eleitores, o Marçal e tudo mais, e o que sempre saía muito era uma identificação com ele muito emocional mesmo das pessoas. Então, assim, as pessoas, a gente perguntava, não, mas o que você gosta do Marçal, o que você acha interessante? E o que vinha muito era assim, não, ele é isso, ele não é político, ele é o único que está falando, né, numa linguagem que é completamente diferente da linguagem que eles estão usando, que é essa linguagem polida. Que nesse sentido é meio parecido com o que as pessoas falavam do Bolsonaro, assim, do tipo, ele, né, não é produzido pelo marketing, não é, né, ele fala, ele é, aspas, né, autêntico, fala o que pensa mesmo, tal. Então isso vinha também do Marçal, mas com esse diferencial, como você disse, que
ele realmente é um outsider, né? Ele não é um político de carreira, não é um... Então, vinha isso, assim, dessa percepção das pessoas, olha, ele fala meio que nem a gente, que nem pessoas comuns, porque ele não é político, ele nem é preparado para isso, então eu me identifico com ele por causa disso. E também uma identificação muito grande com uma coisa meio magética, assim, meio da projeção que ele tinha de sucesso. Então, é um cara milionário, que tem helicóptero, que tem avião, que tem não sei o quê, que, né, tinha vários vídeos dele nas redes sociais, fazendo barra, sem camisa, né? Então, toda coisa do físico, do fitness. É um cara que tem, né, que projetava essa coisa meio heróica, de uma figura, né, super masculina e tal. E isso mexia muito. Não é à toa que o eleitorado dele é muito masculino. Porque é isso, né? É uma figura que evoca isso, e se a gente for comparar com o Bolsonaro, muito mais, né? Porque ele é mais jovem, ele, né, tem essa coisa de ser, né, ter um corpo sarado e tal, essa coisa fitness. Então, ele encarna muito mais isso, né? Essa figura do sucesso, assim. Eu vou... E as pessoas tinham essa coisa, não, Marçal, ele é um cara, né, que atingiu um super sucesso e ele vai transportar esse sucesso para São Paulo. Então, não era uma coisa muito, assim, pouco palpável. Se a gente for pensar em termos de políticas públicas, não tinha nada mesmo, era esvaziado, mas era isso. Não, ele vai... Era uma coisa meio Dória com anabolizantes, assim, sabe? E não é à toa que tinha gente ligada ao Dória trabalhando na campanha do Marçal. Então, isso é uma coisa importante também de se notar. Agora, pensando, né, eu acho que no momento que a gente está, eu acho difícil ainda dizer assim, não, a direita rachou. Acho meio temerário, assim. Eu acho que ainda tem muita água para rolar, e eu acho que assim eles são bem espertos, assim, também, de não deixar, sabe, as coisas meio que fugirem do controle assim tão facilmente. Assim, o que eu quero dizer fugir do controle, não sei se não vai ter um racha mesmo, vai ter não sei. Eu acho que vamos observar e ver, porque assim, mal terminou a eleição, o Marçal já correu lá para falar não, vamos conversar aqui, Ricardo Nunes e não sei o quê, tarará. Então, assim, a ver. Mas eu acho que, de qualquer maneira, o que você falou do Milei, né, citando o Slobodian, eu acho interessante porque, assim, o Bolsonaro, num certo sentido, ele incorporou esse ultraliberalismo na figura do Paulo Guedes. Mas, obviamente, era uma coisa incômoda, né? Era uma figura ali meio... Né? O próprio Bolsonaro não é ultraliberal, nunca foi. Tipo, aquilo lá estava lá com um elemento estranho e falou, ok, isso aqui é o que eu preciso para me eleger, o que eu preciso para governar, o que eu preciso para ter apoio do mercado, etc. Então, deixa esse cara aí, pronto. Agora, eu acho que o Marçal, aí sim, ele encarna, né, esses valores aí, muito mais parecido com o Milei. Eu acho que você tem razão. Só que, ao mesmo tempo, ele consegue também dialogar com esses valores, né, que o Eduardo falou, da família, do não sei o quê, tal, né, da religiosidade, etc. Então, num certo sentido, ele é uma síntese dessas duas coisas. E por isso que eu acho que é uma figura realmente, enfim, perigosa, né, para dizer o mínimo. Eu concordo inteiramente. Eu não acho que ele é um candidato meme. Nunca foi um candidato meme. Apesar dele produzir memes, mas eu acho que ele manipula os memes. Ele está no controle dos memes. Ele não está subsumido pelos memes. Eu acho que o sucesso. Só que eu acho que o sucesso eleitoral dele, volto a dizer, tem a ver com o fato de que ele representa um grupo de pessoas. Através dessa mensagem que não se incorpora, não se transmite claramente em projetos de políticas públicas factíveis. Os projetos são totalmente delirantes, completamente sem sentido, mas a mensagem é uma mensagem de prosperidade, empreendedorismo e vitória pelas próprias iniciativas, que é um negócio que bate fundo numa parte da população. Isso é um negócio que a esquerda não tem um projeto, não tem uma resposta muito bem organizada com isso. Concordo inteiramente com a Camila que isso leva a gente para levaria essa, se o Marçal substitui o Bolsonaro, estamos exagerando,
mas se ele, assim, esse mundo representado pelo Marçal, que não é o único, na verdade, né? A gente tem o Nicolas, tem o Bruno Engler, lá em Belo Horizonte também, tem esse vereador mais votado aqui, como a Camila falou, tem uma máquina de reproduzir influências de ultradireita ligadas a questões, a políticas superliberais, né? Que largam de mão, são muito mais poderosos, na verdade, porque eles jogam fora uma parte incômoda do bolsonarismo, meio pesada do bolsonarismo, que tem a ver com a ditadura, tem a ver com o autoritarismo clássico, assim, né? Tem a ver com os militares, um monte de coisa que o Bolsonaro tinha no centro do projeto dele, que eles não estão nem ligando para isso, né? Então, eu acho que esse é uma coisa... Não acho que tenha uma racha e não acho que seja dessa forma como você descreveu, mas eu acho que tem alguma coisa aí. E tem um paralelo Milei, Marçal, Trump, Bolsonaro, aí de uma ultradireita mais clássica, se é que a gente pode, exagerando nos adjetivos, e uma ultradireita mais contemporânea, que tá surgindo aí, que vai se reproduzir. Como combater? Eu acho que a eleição do Nunes vai ser, do Boulos com o Nunes vai ser uma eleição muito difícil, porque o Nunes, em parte porque o primeiro turno, do jeito que ele foi, e pela presença do Marçal, poupou o Nunes de ser o cara que era o cara da direita. Então, ele ficou muito caracterizado como o candidato de uma certa direita responsável, e agora vai ser muito difícil para o Boulos pintá-lo como o bolsonarista radical, porque tinha um outro que era o bolsonarista radical e que estava todo mundo de olho no outro. Então, vai ser difícil fazer isso. Acho que o Boulos, na verdade, ele tende a melhor estratégia seria se ele fosse mais para as políticas, propriamente, e tratasse o Nunes como um mau prefeito, um prefeito que não fez o que devia com a montoeira de dinheiro que tinha para fazer. E a gente vai fazer. E ele não merece mais 4 anos. E não escapar um pouco da nacionalização. Eu acho que ele tende a ganhar em relação a isso. E eu acho que o que faz com que eu acho que tem que ter um projeto positivo para ser apresentado, seja contra o Nunes, seja contra o Marçal, seja contra o projeto político em que as pessoas com o qual as pessoas aderem e se aliam e saem atrás, é um projeto positivo, um projeto que apresenta uma solução de futuro e não um projeto negativo que diz que alguma coisa está errada. E eu acho que por vezes estratégias eleitorais acabam centrando fogo nessa coisa de tentar aumentar a rejeição e aumentar a recusa, aumentar não sei o quê, quando, na verdade, é dizer assim, o futuro está ali, assim, que foi o que a Kamala fez quando ela assumiu a candidatura americana, democrata americana. Ela largou de mão tudo que estava sendo dito e disse, o negócio é hope, o negócio é futuro, o negócio é happiness, e esses caras é que são os estranhos. Eles é que querem roubar a liberdade de vocês. Eles é que querem dizer se você pode ser vacinado ou não. Eles é que querem dizer se você pode ter tratamento médico assim assado ou não pode ter. São eles é que querem tirar a sua liberdade. E aí isso inverteu a lógica do negócio, entendeu? Então, é difícil fazer isso, né? Não é fácil. Mas eu acho que tem que ter um projeto que seja um projeto positivo, assim. Vou fazer um comentário muito rápido nesse ponto da agenda positiva, que a minha impressão, e acho que a impressão de muita gente durante o processo da campanha, é que o Boulos antecipou muito essa parte da agenda positiva, tanto que foi fagocitada pelo próprio Ricardo Nunes, né? Então, o debate das cozinhas, que o Ricardo Nunes transformou em mercados e tarará, e que a antecipação da campanha estava tão ruim a prefeitura que o Boulos conseguiu construir a campanha tão cedo que deu até tempo do Ricardo Nunes antecipar, né? A gente tem mais alguma pergunta? Porque senão eu tenho uma de fechamento. Não? Claro. Claro. Falando sobre o negócio do Eduardo Paes, que eu acho que várias pessoas falaram, eu acho que a gente não falou, né? Eu, pelo menos, não falei. Eu acho que o Eduardo Paes é um caso muito, muito bem... Primeiro, é uma prefeitura que faz coisas. Então, tem uma dimensão de política pública concreta para dizer que fez, né? Então, tem uma materialidade. Não é só discurso político. Mas, além disso, o Eduardo Paes conseguiu construir uma figura... Ele conseguiu se esculpir como figura pública
de uma forma muito eficiente, né? O Eduardo Paes é praticamente o Zé Carioca hoje em dia, né? Ele que representa o Rio de Janeiro. Então, é um cara que representa a cidade, né? Ele vai ter, inclusive, problemas advindos do sucesso, porque na hora que ele quiser representar outra coisa, talvez as pessoas digam, não, mas você fica aí no Rio de Janeiro, que você é o cara do Rio de Janeiro, entendeu? Eu acho que o Boulos apresentou políticas, mas ele não foi eficiente em se construir dessa forma. Acho que construir a figura dele como uma pessoa que você diz, você sabe quem é aquele cara, eu vou votar nele, né? O Tarcísio, o governador, construiu uma imagem para si que cola na imagem do paulista. Apesar dele não ser paulista, né? Mas cola na imagem do paulista. O cara trabalhador, meio austero, meio sem graça, mas que faz o negócio dele ali e que é regular, né? Regular no sentido de que faz sempre, previsível, confiável, nesse sentido, assim, como um contador deve ser, né? Uma pessoa assim que faz o negócio. E ele conseguiu construir essa... Isso é uma vantagem política enorme, porque você se apresenta como o desejo das pessoas. Tanto os partidos quanto as lideranças são meio uns atalhos de informação, né? Porque dá muito trabalho a gente ter o eleitor buscar informações, ler muitas coisas e tal. Então, ele sabe o que o PT significa e aí ele vota no candidato do PT. Ele sabe e ele sabe que o Eduardo Paes significa, porque o Eduardo Paes é o Rio de Janeiro. Ele sabe que o Tarcísio... Quando você consegue construir essa persona política, você fica muito fácil de jogar o jogo eleitoral. Muito mais fácil, né? E eu acho que o Boulos ainda não encontrou. Pode ser que ele encontre agora no segundo turno. Bom, então vou fazer a pergunta de encerramento. Que assim, acho que o Eduardo já antecipou o começo dessa pergunta, que era meio exatamente o que a gente faz agora, né? A gente tem um segundo turno difícil pela frente, que a gente... E acho que na pergunta dela até comentou isso, né? Que o Ricardo Nunes, em certo sentido, jogou as cartas mais tradicionais, né? De literalmente vota em mim porque eu asfaltei a sua rua. Mas também o desempenho da bancada de vereadores do Ricardo Nunes não foi estrondosa, né? Perdeu, não concorreu o Milton Leite, né? O gigantesco de votos, literalmente filho dele teve menos de 1/3 dos votos que ele teve na última eleição. Então, quais cartas, né, ainda estão na mão para o Ricardo Nunes crescer e quais cartas ainda estão na mão para vencer essa eleição? E aí também, se quiserem pincelar um pouco também do cenário das outras cidades, das outras disputas que talvez estejam mais cristalizadas na oposição PL-PT, enfim, não sei, mas queria a pergunta de como a gente vai terminar esse processo eleitoral. Só pergunta fácil. Eu acho que vou me concentrar mais em São Paulo mesmo. Eu acho que, assim, dá para dizer que talvez uma vantagem do Boulos é que agora que o Marçal saiu de cena, ele se torna o único candidato que representa mudança, certo? Porque antes tinha o Marçal, que também representava isso. Mesmo, enfim, outros candidatos, né? A própria Tabata, enfim, mas... e agora, enfim, todo o desejo de mudança fica concentrado no Boulos. Então, isso é uma coisa que ele pode capitalizar, principalmente pensando no que o Eduardo falou, né? Que o Ricardo Nunes realmente foi um mau prefeito, né? Tinha uma montanha de dinheiro, ficou lá acumulado, e quer dizer... O que ele fez com isso? Né? Ficou asfaltando rua, ficou fazendo uns projetos, né, meio sem pé nem cabeça, superfaturados, etc. Então, não teve, né, nenhum projeto para a cidade. Então, eu acho que tem essa vantagem. A desvantagem, e aí eu acho que também vai na linha um pouco do que o Eduardo falou sobre o Eduardo Paes, que isso a gente também entrevistando os eleitores era bem palpável, que as pessoas ainda têm muita dificuldade em enxergar o Boulos como prefeito, né? Então, acho que essa facilidade que elas têm de enxergar, obviamente, o Eduardo Paes, porque já foi prefeito tantas vezes, assim,
ok, o Eduardo Paes, a gente sabe o que ele vai fazer, a gente sabe o que esperar dele, né? Vamos lá, deixa ele lá, né? O Boulos é o oposto. O Boulos é essa figura... Não, assim, as pessoas falam, não, eu gosto do Boulos, ele é bacana, ele é inteligente, né? Dá para ver que ele tem compromisso com os mais pobres, né? Com periferia e tudo mais. Mas aí chega nesse mais... É isso, né? Bom, ele consegue ser um gestor, ele consegue ser meio o contador, ele consegue ser o cara que vai... Porque mesmo vocês podem pensar, não, mas o Marçal não é todo, né, explosivo, não é todo disruptivo, não é todo... Sim, mas o Marçal é um empresário, né? E as pessoas tendem a... Isso, né? O atalho de informação. Então é isso. Não, o que era o Dória? É um empresário, então ele sabe ser gestor, ele sabe, né, administrar, né, bens, administrar. Então, óbvio que ele vai administrar bem em São Paulo. É a mesma coisa do Marçal. Tipo assim, olha, ele não teve sucesso nos negócios dele, então ele vai ter sucesso em São Paulo também, administrando a cidade. Agora, a imagem do Boulos é uma imagem de ativista, né? E aí as pessoas... Isso conflita, né, com essa imagem do prefeito, que é o administrador, que é o gestor, que é o cara que tem que ir lá, né, conversar com os outros políticos que ele eventualmente não tem muita relação, não gosta muito e tal. Então, aí é onde o Boulos tem a maior dificuldade. Aí, pensando no Ricardo Nunes, eu acho que o grande calcanhar de Aquiles dele é realmente a gestão dele, porque ninguém é entusiasmado, né, em relação ao Ricardo Nunes. As pessoas voltam como assim, é o menos pior, é o menos, né, tipo assim, ok, as coisas vão continuar, mas não é que eu gosto dele. Agora, ao mesmo tempo, ele tem, quer dizer, se está se configurando assim, né? Provavelmente o Marçal vai apoiá-lo. E aí vai ficar, quer dizer, os eleitores do Marçal aí tem que ver se realmente eles vão se o Marçal apoiar o Nunes, né? E os eleitores forem seguir esse apoio, realmente vai ficar muito difícil mesmo para o Boulos, né? Porque mesmo, tudo bem, a Tabata já apoiou, mas também não sei se todo o eleitorado da Tabata vai necessariamente para o Boulos, enfim. Então, aí tem essa questão mesmo. E eu acho que, aí eu vou finalizar minha fala com isso, eu acho que entender esses eleitores do Marçal, sobretudo esses eleitores que não estão nesse cinturão aí, né, da direita tradicional, conservadora em São Paulo, acho que vai ser muito importante. Porque, às vezes, a gente pensa assim, não, mas a pessoa que votou no Marçal jamais vai votar no Boulos. A gente não sabe. Então, a gente precisa entender para saber. Mas é isso. Então, eu começaria dizendo assim, em Recife ganhou o prefeito, em Maceió ganhou o prefeito, em Florianópolis ganhou o prefeito, em Salvador ganhou o prefeito. Em Porto Alegre, o prefeito está no segundo turno na frente. Em Curitiba, o prefeito está em segundo turno com mais chance de ganhar. Em Belo Horizonte, o prefeito está no segundo turno empatado com a outra pessoa, né? Então, essa foi uma eleição dos incumbentes. Você tem que começar assim. Então, o Nunes tem a principal vantagem do Nunes é a força da gravidade. É o fato de que o eleitorado aparentemente não está querendo mudança importante durante esse ciclo. Além disso, ele está muito mais próximo do eleitor médio paulistano, que é desviado para a direita. O eleitorado de São Paulo é desviado para a direita. Por isso que a Câmara Municipal tem 16 vereadores de esquerda e 30 e tantos de direita, entendeu? Então, eu acho que o Boulos tem uma tarefa muito, muito difícil, mas ela é factível. A esquerda ganhou 3 vezes em São Paulo. Todas as vezes que a esquerda ganhou foram vezes em que a direita se dividiu, né? A direita e o centro-direita se dividiu. A Erundina é um caso específico, porque não tinha segundo turno, mas pensar no segundo turno como o turno único, o turno único como segundo turno, a Erundina, o jogo é o mesmo, assim, a direita estava dividida e ela conseguiu passar no meio, assim, e isso aconteceu de novo com a Marta, isso aconteceu de novo com a Haddad. Então, não é impossível. Ele tem que se construir. Eu acho que essa observação da Camila foi muito boa. Ele é visto, a imagem dele é uma imagem de um militante, o que produz para a maior parte da população até não só eles não veem o militante sentado na cadeira, como eles têm medo de um militante sentado na cadeira. Então, eles têm que passar a não ter mais medo e ele tem que se apresentar como um cara capaz de representar essa pluralidade da cidade,
que ele tem esse discurso, né? Ele tem verbalizado isso, mas eu acho que isso está faltando construir mesmo como imagem. Enfim, a eleição municipal é uma eleição ganha na rua, né? Ganha no chão, são os vereadores, são os mobilizadores políticos dos vereadores, são as pessoas distribuindo coisa, batendo na porta. Isso é possível, né? Mas não é uma eleição difícil. Fácil, perdão. Bom, não tendo mais nenhuma pergunta, queria agradecer novamente a presença dos nossos convidados, agradecer a presença de todo mundo que veio, de todo mundo que está e estará assistindo no YouTube. E próximo evento, segunda-feira, vamos debater a dinâmica dos 3 poderes, né? Isso na segunda-feira, dia 14. Dia 27 tem segundo turno, importante, todo mundo votar. E fiquem de olho no Instagram da Tapera, que tem toda semana saindo eventos novos. Próxima eleição, depois do segundo turno, é a eleição da presidência da Câmara e do Senado, que também, com certeza, vai ter debates ótimos aqui para a gente conversar sobre. É isso, boa noite. Obrigada a todos.